O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Podem sentar-se um pouco. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão comigo aqui na nossa igreja matriz, queridos irmãos, queridas irmãs que estão conosco pelo Facebook e pelos demais meios sociais de comunicação das diversas cidades onde o Pedro Manuel era conhecido. Sei de pessoas de Sorocaba, de Três Pontas, por onde passei também lá no estado de Minas Gerais. Um forte abraço a todos vocês. Hoje nós estamos aqui com o coração dividido, porque estamos tristes por um lado e esperançosos de alegria por outro lado. Nós sabemos que a vida que nós temos não é nossa, ela é de Deus. Por isso que ninguém de nós pediu para vir ao mundo. Você nunca vai encontrar sequer uma pessoa no mundo que tenha falado: eu pedi para nascer. Se nós nascemos, é porque Deus já tem então os seus desígnios para conosco. A nossa tarefa enquanto estamos no mundo é como nós ouvimos no Salmo responsorial de hoje. É justamente subirmos gradativamente para que no momento oportuno nós assim nos encontramos com o autor da vida que está nos céus. Essa subida, meu irmão e minha irmã, ela acontece mediante a nossa vida de oração, quando nós nos abrimos para a dimensão espiritual e transcendente, que são marcas indeléveis da vida de todos nós. Uma pessoa que não tem uma boa fé em Deus, ela é incompleta, ela é vazia, apesar de ter tudo do que o mundo pode oferecer, apesar de ter todos os que ela deseja conhecer. Somente a partir da dimensão espiritual bem trabalhada é que nós verdadeiramente nos sentimos preenchidos. Aqueles que ainda não buscam a dimensão espiritual são como crianças que ainda não amadureceram na fé. E esse era um dos argumentos que eu conversava com Pedro Manuel nos nossos cafés, não é, Dani? A falta de maturidade na dimensão espiritual, que também desencadeia em nós alguns comportamentos, como o fato de não estarmos frequentemente buscando a presença de Deus na igreja, de não entendermos os limites que as outras pessoas possuem. Se o Pedro Manuel, por exemplo, então morreu desta forma repentina, eu garanto a Dani e a todos vocês que estão comigo, que Deus usará de muitas alegrias para com ele, porque ele também não pediu para morrer. Ele não antes pediu para nascer, como agora, ele não fez nada para merecer a morte que ele recebeu. Então, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, a exemplo do Senhor bom Jesus aqui na cruz, está no céu de braços abertos para acolhê-lo. E a partir do jeito que ele tinha, eu até imagino ele falando para Deus: putz, o Senhor veio fazer isso comigo? A vantagem é que eu estou com meu pai aqui então, porque sacanagem, não era a hora de eu vir para cá ainda. É bem o estilo dele ter esse tipo de comportamento que é próprio também dos jovens. Mas então, olhando a partir do Salmo responsorial, eu partilho com todos vocês que a verdadeira subida que nós temos, que é a última
das atitudes que nós podemos realizar nesse mundo é o nosso encontro com Deus. Então ele, Dani, não mais está lá sepultado, viu? Ele já subiu, a exemplo da Assunção de Nossa Senhora, ele já subiu pelos méritos do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, e agora ele está então com o seu Pai, com o querido Eliseu lá no céu, olhando também por todos nós. Mas eu chamo a atenção de todos também para alguns pormenores que vêm ao nosso encontro a partir das leituras que nós ouvimos. Na primeira leitura, extraída da profecia de Ezequiel, a partir do capítulo 18, nós ouvimos o profeta nos falando o seguinte: como se Deus estivesse falando, todas as vidas me pertencem, tanto a vida do Pai como a vida do Filho são minhas. Então, antes do Eliseu e do Pedro Manuel serem seus, o seu no caso, Dani, eles são de Deus, viu? Então fique em paz diante desses aparentes desencontros que você teve na sua vida, porque Deus faz com que nós, depois de um certo tempo, compreendamos aquilo que Ele deseja para todos nós. E nós vamos entender um pouquinho disso daqui a pouco. Mas então, eu falo para todos que a vida do Pedro Manuel, como a de todos os nossos queridos entes que já nos deixaram, são de Deus. No final desta primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel também nos diz assim: afastai-vos de todos os pecados que praticais, criai por vós e para vós um coração novo e um espírito novo. Porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Então, minha gente, nós, quando buscamos subir paulatinamente na nossa dimensão de fé, nós, consequentemente, também buscamos nos afastar dos pecados que nós praticamos. É a mesma coisa, a pessoa que busca se afastar dos seus pecados, ela começa automaticamente a viver uma outra vida, não centralizada em si mesma ou no mundo, mas em Deus. E é a partir disso que a verdadeira vida torna-se presente na nossa história. Deus falou-nos também pelo profeta: pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, nem do João, nem do Juca, nem do Eliseu, nem do Pedro Manuel, como de nenhum dos outros que já nos deixaram, dos mais de 100 mil compatriotas nossos aqui do Brasil, que já partiram por causa da Covid-19. Deus não se sente alegre pelo fato da morte acontecer, mas ela também é algo inerente à nossa condição humana, por isso todos nós passaremos por ela. Mas aqueles que acreditam verdadeiramente em Deus não ficam presos na morte, mas sobem e no céu recebem um corpo imperecível pela misericórdia que o Senhor Deus tem para com todos nós. Eu termino então partilhando com todos vocês e direcionando uma palavra a Dani diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Nós ouvimos no Evangelho de São Lucas que dentro da multidão existia uma mulher, e aquela mulher, ao ver Jesus, ela gritou: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Então, ela estava exaltando Maria, a mãe de Jesus, dizendo de alguma forma que Maria era mais feliz do que outras mulheres por ter dado à luz aquele que era o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, o próprio Deus feito homem como nós. Jesus, por sua vez, respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.
Então pensem todos comigo, e eu falo para Dani então nesse momento. Contrário àquela experiência que nós ouvimos no Evangelho, eu imagino que quase todas as pessoas podem pensar assim: que triste é a Dani por estar passando por essa experiência. Que triste é ela por, depois de ter perdido o esposo, a irmã, o irmão, os pais, agora perde o próprio filho que ela gerou. Mas eu lhe digo então, Dani, não se preocupe com esse tipo de interpretação a partir das condições humanas, porque se eles perceberem, eles que eu digo, aqueles que nos julgam e podem levantar esse testemunho sobre a sua pessoa, eles não estão olhando a partir de Deus, porque Jesus mesmo nos garantiu que até mesmo mais felizes do que a Virgem Maria, que é a nossa mãe, a escolhida para ser a mãe do Salvador, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, apesar dessas aparentes desgraças, apesar das noites escuras que você já viveu, ou pode, quem sabe, estar vivendo, saiba que você tem tudo para ser feliz, porque você está ouvindo a palavra de Deus e está colocando ela em prática. Você arregaçou as suas mangas de dia e de noite para que o Pedro Manuel também tivesse o respiro necessário para continuar vivo. Você não se omitiu diante da sua responsabilidade. E eu falo com todos o seguinte: percebam que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós corremos o risco de passarmos por sofrimentos. Só que quanto mais nós sofremos, mais a nossa alegria depois é completa. Eu falo isso por experiência própria. Os que me veem hoje sorrindo não sabem o quanto que eu já chorei. Só que a alegria maior não é aquela que nós expressamos com o nosso semblante, é aquela que nós temos e que acalenta o nosso coração e nos diz que viver vale a pena e que nós temos que fazer tudo o que nos for possível, porque nós estamos no mundo para darmos o melhor de nós. Como o Pedro Manuel então gostava, estamos no jogo da vida, e aqui nós temos que estar no pique para tentarmos fazer os gols que Deus quer que nós coloquemos então como sinal de vitória para todos aqueles que nos conhecem. Então, Dani, você não tem por que ficar triste, apesar da saudade do filho, que também é somada com as outras saudades que você carrega, porque você está buscando ouvir e praticar a vontade de Deus. E Jesus nos falou: muito mais felizes. A felicidade, então, tem uma certa quantidade que pode ser medida. Alguns acham que felicidade é justamente ganhar um presente, é conquistar algum objetivo. Para o Pedro Manuel, talvez a felicidade seria o quê? Ver o Corinthians ganhando? Deve ser. Talvez era ter um celular novo, enfim. A felicidade que ele tinha incutido, então, era justamente essa. Mas a felicidade que Jesus nos prometeu é muito maior do que todas essas efêmeras alegrias que o mundo pode provisoriamente nos oferecer. Então convido a todos para pensarem também: será que estamos vivendo a nossa vida do melhor modo? Não só a vida da Dani é marcada por noites escuras, por tribulações, por sofrimentos. Basta você olhar para a sua história e você vai perceber que você também tem muitos motivos para ficar triste diante da cruz que você carrega. Mas saibam todos que Deus dá a cruz conforme a força que nós temos. Ou como dizia minha avó, também já falecida, Deus dá o frio conforme o nosso cobertor. E a Dani, não só porque eu a conheço já há quase 5 anos, eu falo para vocês, é muito forte. E Deus a escolheu então para passar por esses contratempos e que agora dá a ela a oportunidade de começar uma vida nova, sabendo que em tudo
ela não é mais a Dani velha, como ela sempre disse, mas é uma Dani nova, que está buscando ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Então o que lhe espera não é somente aquilo que você sonhava como filha, como irmã, como esposa ou como mãe. Coloque-se na presença de Deus, porque a sua felicidade será bem maior, como nós ouvimos na promessa que o Senhor nos fez no Evangelho. Então nos compenetremos todos com essa dor da saudade, confiantes de que o Pedro Manuel Miranda Bueno de Camargo já está, então, contemplando no céu as alegrias daqueles que, como São Paulo, completaram a corrida, viveram o que podiam viver e não saíram do jogo no meio do caminho, mas somente quando o técnico pediu para que ele saísse, porque a missão dele já se encerrou. Que nós então entendamos os desígnios de Deus e assim compreendamos que nós também estamos na fila. Mais cedo ou mais tarde chegará a nossa vez de partirmos dessa para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.